Bom, pessoal, estamos aqui hoje para falar um pouquinho, então, de mídias sociais. A gente sabe que mídias sociais é uma das principais portas de entrada e canais hoje da internet, né, de prospecção, de relacionamento. A gente sabe que curtidas, compartilhamentos são ótimos, mas é preciso ir muito além, né, e realizar algumas estratégias específicas para conseguir resultados um pouquinho mais palpáveis, como matrículas, por exemplo. E hoje a gente chamou o pessoal, né, do Planeta Y, representado aqui pelo Marcos da Kenaton, né, Marcos? Opa! Para falar um pouquinho aí sobre as estratégias. Hoje o Planeta Y nós consideramos como referência aí nessa parte de estratégia em mídias sociais especificamente, né? Eu queria, Marcos, você falasse um pouquinho do Planeta Y, conta para o pessoal aí o foco do negócio de vocês. Então, o Planeta Y, ele é uma instituição, ele é uma empresa focada exclusivamente na inteligência e no relacionamento para mídias sociais, para instituições de ensino. A gente atua de maneira muito forte com indicadores de mercado educacional, gestão do capital social, que é um ativo importantíssimo e que as instituições elas precisam levar em consideração. A gente trabalha com todo o acompanhamento, desde o primeiro contato, a parte do monitoramento das mídias sociais para as instituições, a atribuição de indicadores, o saque, a conversa. A gente faz todo esse acompanhamento e, além disso, auxilia justamente no desenvolvimento e habilidade de competências, tanto dos analistas de mídias sociais, para que eles conheçam um pouco mais as peculiaridades, as especificidades do segmento educacional, que ele não é comparado, né, com outros mercados. Tem muita coisa específica para a educação. Show de bola. Bom, pessoal, para quem não me conhece ainda, eu sou o Rafael, sou gestor do segmento de educação aqui na RD. E a RD, né, como muitos já sabem, a gente vem trabalhando, até convidando esse pessoal para falar bastante do tema de, principalmente, aquisição e retenção de alunos nas instituições. E hoje a RD trabalha com a RD Station, que é uma solução muito voltada à estratégia de marketing digital. E a gente atua através de landing pages, né, segmentação, relacionamento, automação. Só que a gente sabe que sem uma estratégia muito específica em mídias sociais, que é um dos principais canais, essa estratégia de marketing digital não é eficiente. Então, Marcos, a gente até estava comentando aqui, né, que a gente tem, inclusive, uma novidade hoje no MEC, né, que está impactando bastante, eu acredito que vai impactar bastante as instituições, né? Com certeza. No dia 28 de abril saiu a portaria normativa 8 do Ministério da Educação, em que ele mostra que as instituições de ensino elas terão conceitos de cursos alterados, a forma de se avaliar esse conceito de curso. Então, quando pega, por exemplo, o artigo 3º dessa portaria normativa, o CPC, que é o conceito preliminar de curso, ele vai ser substituído pelo IDC, que é o Índice de Desempenho dos Cursos. Então, são 5 fatores que vão levar em consideração a nota desse IDC, e um deles é um chamado ITE. O que é o ITE? É o Índice de Trajetória do Estudante. Então, quantidade de alunos que entram, quantidade de alunos que ficam e quantidade de alunos que se formam, esses números eles vão ser utilizados para compor a nota da instituição. Então, é tão importante quanto se preocupar com a captação, hoje se preocupar com a retenção, ele também vai refletir na nota do curso, né? Sem dúvida. Eu acho que as instituições, eu acho que não só a questão do MEC, mas a gente sabe que é fundamental, principalmente no momento, né, que o mercado em si se atua, a gente trabalhar muito numa estratégia não só de aquisição, mas de retenção desse aluno. Até porque hoje, com as estratégias de marketing digital, a gente consegue casar muito bem essas duas, né? A gente comenta que desde lá da nutrição desse lead, do relacionamento inicial, desse contato, antes de ele se tornar até uma matrícula, já é onde a gente começa a esquentar, aquecer ou nutrir, né, como a gente comenta, esse cara para que ele tenha uma retenção maior na minha linha de atendimento dele ali. E, cara, eu queria começar o bate-papo pedindo, né, para que você abrisse um pouquinho dos dados, né? Eu acho que todo mundo que se preocupa com estratégias online sabe que hoje as mídias sociais estão cada vez mudam bastante, né? A gente sabe que elas são muito voláteis. Então, conta um pouquinho como está o momento, os principais dados aí nesse mercado de instituições de ensino.
A equipe de inteligência do Planeta Y, ela fez uma pesquisa agora em abril com as 300 maiores fanpages das instituições de ensino superior privadas do país. E aí a gente percebeu que os dados das instituições nas mídias sociais, eles são muito próximos. Claro que é preciso ainda ter um pouco mais de equivalência em uma região ou outra, em um estado ou outro, mas eles são muito próximos dos dados do próprio censo. Então, hoje, dentre as 300 maiores, a gente tem aí 50% no Sudeste, 19% no Nordeste, 19% no Sul, 6% no Centro-Oeste e 6% no Norte. O que acaba caminhando de uma maneira muito próxima com esses dados do censo. Agora, no final de maio, a gente solta uma pesquisa nova. A gente vai atuar agora com as 400 maiores. E é muito importante perceber que, além de dados como quantidade de posts, quantidade de curtidas, quantidade de compartilhamentos, como as instituições estão fazendo para crescer, número de fãs e tudo mais, essas métricas publicitárias, elas são bacanas? Sim, são bacanas. Mas não valem muito se as instituições elas se preocupam com as métricas de relacionamento. Então, é tanto utilizando monitoramento de mídias sociais, indicadores de mercado para trabalhar com dados de monitoramento, quanto utilizando o RD, ferramenta de automação, para poder acompanhar todo o desenvolvimento da nutrição, quanto esse prospect, esse aluno acaba evoluindo, né? Então, é preciso que as instituições de ensino eles sigam além das próprias métricas publicitárias. Curtida compartilhada não significa nada se não gerar resultado. A gente brinca que as chamadas métricas de vaidade, né, Marcos? Eu acho que... Exatamente, métricas de vaidade. Sem dúvida, concordo plenamente. E aí, por conta disso, Planeta Y, específico, aí, a gente só atua no mercado educacional, RD, bacana ter esse núcleo na parte de educação. A ideia é que a gente consiga complementar, não só gerando resultado para as instituições de ensino, fazendo com que elas tenham sua presença digital, seja no relacionamento, seja na parte de nutrição, gerando resultados, como também desenvolvendo as habilidades e as competências, né, de analistas, gestores, executivos, mantenedores das instituições de ensino. E, cara, hoje, até uma questão que a gente sente como principal dúvida, principalmente nas instituições que estão começando alguma estratégia um pouquinho mais voltada ao relacionamento à captação nas mídias sociais. Quais seriam as principais mídias hoje que uma instituição ela poderia atuar? Vamos lá, tem alguma mídia principal ou depende? Conta um pouquinho pra gente. Bom, as instituições elas têm que primeiro entender que as mídias sociais elas são diferentes, elas têm funções diferentes durante o relacionamento, durante o branding, durante a gestão do capital social. Então, qual é a que acabam mais utilizando, né? Tem o Facebook, tem o Twitter, tem o Instagram. Todas elas acabam se relacionando, todas elas acabam mostrando informações, é preciso ter uma curadoria, uma editoria de conteúdo com base em relacionamentos, por isso que a gente utiliza os indicadores de mercado educacional para mostrar o que eles precisam fazer e onde precisam fazer, mas é importante também ter relacionamento com os alunos utilizando o Snapchat, utilizando o Spotify, utilizando o Periscope. Tem uma série de mídias sociais que as instituições podem utilizar, desde que elas utilizem com propósito. Que elas não utilizem só por utilizar, tá na moda, eu vou usar. Não, tem que ter uma estratégia. Tem que ter uma exploração, tem que ter um goal, tem que ter um objetivo a ser conquistado com a utilização daquela mídia social. Hoje, na verdade, principalmente Facebook, Instagram e Twitter, a gente considera as mídias mais mensuráveis, né? Elas são as mais mensuráveis. Por mais que as outras estabeleçam relacionamento, estabeleçam capital social, façam com que candidatos alunos gostem da instituição, tanto o Twitter quanto o Instagram e o Facebook, eles proporcionam muitos dados de mensuração, monitoramento, saque, são ferramentas muito boas para as instituições. Legal, cara. E, bom, a gente estava até comentando também que muitas instituições, infelizmente, elas acabam cometendo alguns erros, né? Eu acho que, claro, existe um potencial aí para instituições não só minimizarem esses erros, mas trabalharem com estratégias até que podem potencializar esse relacionamento. Então, quais seriam as principais estratégias, erros, tanto erros quanto acertos aí nessa dinâmica de mídias sociais para a gente comentar um pouquinho? Bem bacana você perguntar isso, Rafael, porque é o seguinte, o que é muito comum acontecer com as instituições de ensino quando elas têm uma mídia social? O primeiro ponto é a demora na hora de responder. Então, as instituições,
as perguntas elas chegam, os analistas não respondem, ou ela acaba não tendo analista, braço para poder atuar dentro das mídias sociais onde elas se fazem presentes. As mídias sociais elas são uma extensão do campus físico, então tem que se entender que tá na mídia social significa que a Secretaria-Geral está lá, significa que o setor financeiro está lá, significa que a ouvidoria está lá, a biblioteca está lá, todo mundo tem que atender. E aí, vamos imaginar que a instituição ela responde. O problema é quando as instituições, isso é uma prática super comum, elas respondem encaminhando a resposta para um outro canal. Então o candidato ele chega ali e pergunta, vai ter FIES, qual é o valor da mensalidade, vai ter curso tal à noite? As instituições falam, quando vai ser as inscrições? E as instituições acabam falando assim, não, vai ter sim. Para obter mais informações, entre em contato entre no nosso site ou ligue no nosso 0800. Não, vamos imaginar o seguinte, se o aluno ele entrou na mídia social, ele curtiu a página da instituição, ele clicou em enviar a mensagem, ele fez uma pergunta, por onde ele quer obter a resposta? Pela própria mídia social. Ele não quer ser direcionado para um outro canal. E as instituições têm que perceber, até os próprios gestores, que se eles não gostam de ser direcionados para canais diferentes ou para ramais diferentes, quando eles estão falando com banco, cartão de crédito, operadora de televisão, telefonia e tudo mais, os candidatos, os alunos também não querem que isso aconteça dentro da instituição de ensino. Então, se faz a pergunta, tem que ter a resposta. Um outro problema. Vamos imaginar, então, que não direcionou para um outro canal. O outro problema que acaba acontecendo são quando as instituições elas dão a resposta e ponto, falam obrigado. Elas não estabelecem uma nova pergunta, elas não estabelecem um relacionamento, elas não fazem uma pergunta, elas não obtêm informações a respeito daquele candidato ou a respeito daquele aluno. Durante a conversa, o aluno ele vai acabar dando informação, ele vai dar nome, ele vai dar e-mail, ele vai dar telefone, ele vai dar CPF. Isso tudo acontece durante a conversa. Só que se a instituição fala assim, quanto é quanto custa o curso para enfermagem? Custa R$750. A pessoa do outro lado dá obrigado. Morreu? Não, ele não é um canal de comunicação, ele não é um canal de informação, de comunicados, ele é um canal de relacionamento. Como é que se estabelece relacionamento? Conversando. Então são perguntas e respostas. Ele perguntou sobre o curso, você vai perguntar para ele assim, mas você conhece sobre a área de atuação depois de formado? Você tem informações sobre o laboratório? Você quer conhecer o campus? Quer falar com o coordenador do curso? Você estabelece, você cria capital social, você faz com que aquele candidato se encante com o atendimento, gere uma experiência memorável. É essa experiência memorável que vai gerar o resultado. Até porque com essa mudança e essa migração, né, do mundo offline para o online, o relacionamento da instituição começa aí, né? Ele não começa diferente como, infelizmente, algumas, não só no mundo da educação, mas muitas empresas ainda pensam, não começa com o vendedor ou com o atendente, a pessoa da ponta. Começa lá atrás, com a primeira interação que ela teve com a sua empresa, né? Exatamente. Uma outra falha que acaba acontecendo comumente. As instituições elas não usam as mídias sociais para interagir em eventos internos. Então ela pode realizar a inscrição pela mídia social, ela pode confirmar a presença das pessoas pela mídia social, ela pode pedir para que as pessoas utilizem hashtags e falem a respeito do evento que está rolando. Outro problema, as instituições de ensino ainda não perceberam o poder que as mídias sociais têm para resolver um grande problema delas, atualização de dados cadastrais. Então, o aluno, na hora que ele entra, não significa que ele permanece com o mesmo telefone ou morando na mesma residência. Ele tem que saber sobre esses... O MEC pede, o MEC obriga que as instituições elas saibam sobre a vida do aluno. Então, atualizar dados cadastrais nessa conversa, nesse relacionamento das mídias sociais é fundamental. Outro momento, outra falha que acaba acontecendo. As instituições, por elas não entenderem o que é que está sendo dito a respeito da instituição, elas acham que basta criar material de venda. Então, só fala de vestibular, só fala de pós-graduação, só fala de inscrição. Elas não se preocupam em gerar conteúdo relevante, elas não se preocupam em realizar entrega de valor. Então... Marcos, e aí... Bom, aí entra um conceito que a gente vem comentando nos nossos webinars, conteúdos bastante aqui, que eu acho que casa exatamente com o que você falou, que é o conceito de jornada de compra, o conceito de... Acho que o conteúdo é a gasolina para isso tudo, mas não... a gente tem que entender que tipo de conteúdo, e é como você falou, às vezes a instituição ela gera conteúdo e gera conteúdo de qualidade, mas qual é o problema? Ela ataca, ela direciona esse conteúdo para quem já está avaliando e comprando o curso dela.
E a gente sabe que a maioria, né, dos potenciais alunos ainda estão em etapas inferiores. Eles ainda não estão na etapa de decisão de compra. Então, é esse direcionamento e essa atenção para essa parcela de potenciais alunos que a instituição poderia, né, priorizar e acabar gerando muitas oportunidades aí de negócio para o futuro dela. Exatamente. Eu acho que as instituições elas têm internalizado nas suas equipes, nas suas estratégias, o seguinte: o processo de tomada de decisão ele passa por 3 fases. Então, ele passa pela fase de reconhecimento de necessidade, busca de informação e tomada de decisão. Processo de compra. Então, é preciso entender para qual persona você está escrevendo, quem você quer atingir, de que forma você quer atingir. Num processo de maturidade, no programa de mídias sociais de uma instituição de ensino, as instituições elas percebem o poder estratégico que tem um analista de mídias sociais e elas acabam percebendo que, em determinado momento, é importante ter, inclusive, fanpages por cursos, para que esses conteúdos eles sejam, inclusive, tenham relevância direcionada ao interesse. Eles têm que saber que não adianta falar especificamente sobre o curso que mais gera inscrição ou sobre o processo seletivo. Uma instituição de uma universidade, às vezes ela tem 40 cursos, 50 cursos, ela vai falar de um só? Não, ela precisa entender que ela tem que criar conteúdo para todo mundo, ela precisa falar com relevância para todo mundo, e não é só oferta, não é só venha ao mim, o vosso reino, nada. Ela tem que ter ela tem que entregar conteúdo relevante, ela tem que deixar o aluno e o candidato satisfeito com informação relevante, entrega de valor e tudo mais. E não pode ter medo de fazer isso, né? Até porque eu acho que isso às vezes é um preconceito do próprio mercado de educação de, mas eu trabalho com conteúdo, então não vou disponibilizar meu conteúdo. Mas é justamente o contrário. Eu preciso gerar esse valor e isso que dá autoridade para a instituição. Quando ela, desde o começo dessa cadeia de relacionamento, já direciona e ajuda o aluno muitas vezes em teste vocacional dele, orientações até em detalhamento de metodologia de ensino e do curso que aquele aluno pretende cursar. Eu acho que isso é fundamental. É bem nessa linha mesmo e, por exemplo, a gente tem instituições que já atuam com páginas verticalizadas. Tem a Unipen João Pessoa, por exemplo, atua com páginas verticalizadas, com editoria de conteúdo, percebe lá verifica quais são os indicadores de mercado, cria esse conteúdo. Eles conseguiram aumentar em mais de 400% o engajamento só de relacionamento em mídias sociais, o que fez com que conseguissem bater meta de captação. Claro que não foi com o pé nas costas, mas as metas foram batidas, bem diferente da realidade de uma boa parte das instituições de ensino pelo país. Legal. E hoje esse ponto esse case me gerou uma curiosidade em relação a essas fanpages. Você comentou que em algumas estratégias é válido também trabalhar com fanpages verticalizadas para cada curso, ou até uma parcela de cursos que tenham a ver com uma mesma área de atuação. Como é que funcionaria isso? Bom, ele funciona no seguinte: as instituições elas passam primeiro por um processo de internalizar o conhecimento por parte das mídias sociais. Então, é preciso que exista um patrocinador. Esse patrocinador é um executivo da instituição que tem fluidez por todos os setores da instituição. Ele consegue fazer com que recursos sejam investidos, ele consegue fazer com que o programa de mídias sociais vá para frente. É importante que tenha um líder nesse programa também. Esse líder ele tem um papel fundamental porque ele é o link entre o patrocinador, que é um alto executivo da instituição, e é ele que acaba atuando junto aos analistas de mídias sociais. E nesse momento ele também faz esse relacionamento com coordenadores de curso, com os DDIs, que são os donos da informação, então responsáveis em cada um dos setores da instituição por prover de uma maneira mais rápida possível informações específicas. Esses DDIs eles são os heróis da instituição. Então você tem o chefe da biblioteca, tem o chefe da secretaria-geral, tem o chefe do setor financeiro, do TI, da parte de infraestrutura. As pessoas elas são verdadeiros heróis e eles detêm informações importantíssimas na geração do resultado. O analista de mídias sociais ele não é um computador, ele é uma pessoa que está ali se relacionando e em determinados momentos ele terá sim dúvidas específicas para tirar com outros setores. Ele faz isso por dentro do planeta Y, encaminha para o DDI verifica, devolve a resposta para ele e ele consegue ter fluidez no relacionamento. E aí nesse momento em que o coordenador de curso, toda a parte acadêmica também está bem alinhada, eles conseguem perceber o seguinte: eu preciso prover informações e eu preciso criar conteúdos específicos a respeito das minhas, do meu curso.
Então aí são fanpages que são criadas, ele auxilia na alimentação, ele auxilia na produção de conteúdo, em dar conteúdo relevante, porque um candidato de enfermagem bacana, ele entrou na página institucional da instituição, ele começa a ter mais informações sobre a instituição, só que isso até a página 2. Da página 3 em diante, ele quer saber sobre o curso dele. Então, ele é direcionado para essas fanpages específicas, é atendido no saque através das fanpages específicas, ele pode ser encaminhado para uma landing page, né? Para receber informações de nutrição específicas a respeito do curso de interesse dele. Então, as instituições elas precisam ter a maturidade para entender que, assim como elas possuem diversos setores físicos dentro dos seus campos, dentro de suas estruturas organizacionais, elas também precisam entender que, no digital, esses mesmos setores acabam precisando existir de maneira integrada. Isso já auxilia em toda a cadeia de relacionamento que a gente vai ter, porque se desde o canal da mídia social eu já consigo direcionar e segmentar às vezes por persona, ou por curso, enfim, como você comentou, em todo o processo como um todo de nutrição desse lead depois, eu já vou conseguir direcionar ele para fluxos ou né, landing pages, enfim, e-mails específicos. E até para fazer esse link, vamos agora, bom, a gente falou aí de várias oportunidades, né, e problemas e oportunidades em relação às mídias sociais, mas eu queria direcionar um pouquinho mais o nosso bate-papo agora para a parte de conversão de aluno, assim mesmo, né, ou, enfim, de engajamento em si. Como é que eu consigo agora usar a mídia social para, de fato, ter, né, um lead ou ter um aluno? Como que funciona essa dinâmica? Bom, o Planeta Y acredita no seguinte: a venda das mídias sociais ela é consequência do relacionamento. É do oferecimento de ajuda durante esse ciclo de tomada de decisão. Então, ele é fundamental que durante todo o processo de captação, o analista entenda com qual persona ele está falando, em que fase do processo de decisão essa persona se encontra. Reconhecimento de necessidade, busca de informação e avaliação de alternativas. E aí, depois disso, ele descobre, com base nesse relacionamento, e na fase em que esse prospect está, ele entrega uma oferta com uma proposta de valor de acordo com a fase, né? Então, se, por exemplo, o candidato está perguntando por preço, você vai lá e você envia um e-book de financiamento, as práticas de desconto da instituição. Se a pergunta é relacionada à infraestrutura, você pode convidar esse candidato para vir visitar o campus, por exemplo, para uma palestra, para um curso que ele tenha interesse. Se ele pergunta sobre qual curso escolher, perfeito, você entrega para ele um voucher para que ele realize um teste vocacional dentro da instituição. Então você só consegue gerar a conversão, gerar uma inscrição, fazer com que ele evolua nessas 3 etapas da tomada de decisão, se você conversar com ele e se relacionar com ele. Esse é o pulo do gato das mídias sociais. Justamente. Eu acho que aí é onde, principalmente, causa bastante as nossas soluções e as nossas metodologias, né, Marcos? A gente estava falando que, na verdade, as mídias sociais, hoje, principalmente para esse mercado, eu diria que é o principal canal, né, de trabalho. A gente possa trabalhar tanto a captação quanto o relacionamento, porque hoje eu não conheço nenhuma instituição que não esteja preocupada com esses 2 fatores, né? Captação e evasão, acho que é o que os gestores desse meio hoje mais comentam. E tratando das mídias sociais especificamente, eu vejo que a gente tem também uma grande oportunidade de trabalhar não só na própria mídia, mas utilizar essa mídia como ponta, como canal para as interações do site. Que aí é onde a gente vem com o conceito principalmente de landing page, né? Então, na verdade, essas landing pages, elas são páginas para que você consiga veicular algum conteúdo. É uma troca, né? Entre um conteúdo, a gente até às vezes chama de uma isca, para informações, né? Informações tanto de perfil quanto de interesse desse potencial aluno. E aí, como é que eu consigo veicular essas landing pages nas mídias sociais? Como é que a gente poderia fazer esse trabalho, né, de promoção? Então, vamos lá, é o seguinte. A primeira coisa, antes de você fazer a pergunta, você tocou sobre essa grande preocupação que as instituições têm. A fórmula é muito simples. As instituições, o que elas buscam? Aumentar o número de alunos. Como é que aumentar o número de alunos igual, captar mais e perder menos? Não se aumenta o número de alunos sem captar mais e sem perder menos. Então, é a fórmula que tem que estar internalizada nas instituições de ensino. Aí, quando a gente acaba falando potencializar essa questão
como que utiliza as landing pages e tudo mais. A gente tem que entender que o Planeta Y ele é um hub. Então, se as instituições de ensino elas têm sites, elas têm e-mails, elas têm SMS, elas têm uma série, tem call center, e elas têm CTAs. Elas têm ali o call to action para poder buscar dados, para poder fazer uma série de coisas. Quando você fala com as mídias sociais, ainda que você tenha as publicidades, dark posts e afins para se gerar inscrições, existem pessoas que elas vêm conversar diretamente com a instituição. E essa conversa ela também precisa ter um CTA. Ela também precisa ter um momento em que informações são pegas e elas possam ser convertidas ou diretamente numa inscrição, ou se aquele candidato ainda não está pronto para a inscrição, que ele passe por um fluxo de nutrição até que ele esteja pronto. Então o Planeta Y é um hub. O prospect ele chega, o analista conversa com ele, identifica a persona, identifica em que fase que ele está, e aí a gente direciona. Ou vai direcionar para uma landing page para poder trabalhar com atualização cadastral, ou vai direcionar para uma landing page para que ele caia num fluxo de nutrição, e é para isso que são bacanas os ensinamentos que o próprio RD tem, ou ele cai diretamente num CRM educacional para que ele possa ser diretamente fazer a inscrição, pagar a taxa de inscrição, vir fazer a prova e seguir no processo de matrícula. Então, se o candidato está preparado, a gente entrega diretamente, durante a conversa, tem a ofertazinha ali cadastrada, ficha de inscrição, ele faz a inscrição. Ah, mas ele não está preparado ainda, ele vem do ensino médio, ele não está preparado. Então, porque as instituições elas têm muito relacionamento, né, com os colégios. Então a gente encaminha um link que vai direcionar a entrada daquele lead para um processo de automação de nutrição. Para que ele receba informações, ele vai eliminar dúvidas, ele vai passar pelos obstáculos até que ele tome a decisão. Ah, ele já é um aluno, então a gente desenvolve conteúdos complementares relevantes ao curso para incentivar os alunos a buscarem informações no blog da instituição, para que ele faça uma inscrição para um curso, para que ele caia, inclusive, numa própria automação de relacionamento, até que ele chegue no momento da renovação de matrícula. Esse processo de encantamento do aluno, as instituições elas têm que pensar que o processo seletivo e renovação de matrícula, elas não acontecem apenas no processo de sazonalidade da inscrição aberta ou do processo de renovação de matrícula aberto. Isso tem que acontecer ao longo do ano todo. Relacionamento se faz ao longo do ano todo. Então, é por isso que assim, a gente entende que utilizar a automação de marketing em benefício da retenção também. Justamente, até porque tem esse ciclo de venda, né, que ele já começa lá atrás, então se a instituição não se preparar, e isso a gente também enxerga bastante, né, conversando com algumas instituições que elas têm sprints, às vezes, promoções específicas, e elas acabam desperdiçando um monte de oportunidades ali, um monte de contatos que não estavam prontos para esse processo seletivo, mas que para o próximo, por essa falta de engajamento, de relacionamento, de maturação, de nutrição, como você comentou, infelizmente eles acabam não voltando e indo para uma outra instituição porque não teve esse vínculo. Então, eu acho que você comentou 3 pontas do processo, inclusive a gente trabalha aí como parceiros, né, muito forte nesses momentos, que é hoje um trabalho muito, a própria RD, né, e para fazer essa dinâmica de nutrição, a gente precisaria desses inputs do próprio processo com as mídias sociais. Então, quanto mais informações nós tivermos, tanto do perfil, como você falou, de dados cadastrais, quanto de engajamento, né, de informações, o que esse cara está buscando, mais otimizado vai ser o fluxo que a solução, né, de automação de marketing, que é o nosso grande foco, vai trabalhar. Então, mais otimizada vai ser a landing page, mais otimizado vai ser a segmentação, o e-mail, a campanha específica, o fluxo de automação. E isso tudo, na verdade, é para tentar levar o lead para um momento de compra. E aí, um momento de compra, você citou mais um parceiro, o CRM Educacional, que faria todo esse trabalho de interação um pouquinho mais avançada, né, dessa ponta de venda com o aluno. Eu acho que é um fluxo, de fato, e os gestores têm que ver isso dessa forma, como um fluxo de interação, e que quanto mais casado está esse fluxo, em termos de integração, e até integrações técnicas, que a gente já desenvolveu e vem desenvolvendo e otimizando, né, Marcos? Eu acho que maior é o potencial desse trabalho e as taxas de conversão desse funil. Basicamente é isso. Com toda certeza. É importante entender que cada ferramenta tem uma função. A gente não pode querer que uma ferramenta faça tudo. Então, existem as questões das especificidades delas, né?
Então, o Planeta Y foca ali no relacionamento, em gerar valor, em gerar entrega, é um hub e vai direcionar aquele candidato, aquele prospect, para outras duas soluções, outras duas ferramentas. Então, ele vai cair para uma nutrição de automação para também continuar no processo de tomada de decisão com RD e vai cair no CRM educacional para que ele possa realmente fazer a inscrição, processo seletivo e converter no aluno. E todas essas empresas, essas soluções, elas atuam de maneira sistêmica e uma beneficiando e retroalimentando a outra. Então, se as instituições elas perceberem o poder que essa questão do digital tem de maneira integrada, os resultados eles aparecem. Basta ter maturidade para se poder trabalhar com isso da maneira correta. Show de bola. Acho que é bem por aí. E, bom, Marcos, então acho que a gente já falou bastante aí sobre tanto as dinâmicas de mídias sociais, mas não só especificamente mídias, mas como isso conversa com todo o funil, né, do marketing digital e todas essas interações. Acho que vamos abrir para perguntas, né? E aí a gente acaba comentando um pouquinho mais sobre o tema, fala um pouquinho mais especificamente das mídias. Pode ser? Rafael, tem o anúncio que a gente tem para fazer para o pessoal, né? Ah, claro, claro. Manda lá. Então, finalizamos essa semana uma integração já automática entre Planeta Y e RD Station. Então, no momento em que o analista de mídias sociais, a instituição de ensino, ela tem o relacionamento estabelecido, a conversa estabelecida junto com o prospect, ele percebe dentro da ferramenta qual é a fase do processo de tomada de decisão, e por dentro da ferramenta ele já conversa, dá uma resposta, e uma das impossibilidades de ofertas que ele tem ali durante o saque, ele pode já automaticamente encaminhar aquele lead para a nutrição da RD Station, para que ele possa ter todo esse processo de tomada de decisão cumprido para que ele venha se tornar um aluno. Então foi uma integração que a gente, tanto o Planeta Y quanto a RD, enxergam com muitos bons olhos para otimizar a geração de resultados em captação e retenção de alunos para as instituições. Sem dúvida, acho que isso vai auxiliar muito em vários objetivos de negócio aí que as instituições atuam. Então, não só nessa parte da aquisição e da retenção em si, mas também na redução do custo de aquisição desses alunos pelas estratégias online, no aumento da produtividade do time, né, Marcos? Que a gente vê que essa integração acaba facilitando e automatizando muito a vida do quem está ali criando na mão, às vezes, essas campanhas. Então, até para quem quiser saber, entender um pouquinho melhor a integração em si, pode conversar diretamente com o nosso time de atendimento, né, de educação, ou o pessoal do Planeta Y, nós estamos 100% à disposição. Beleza? Perfeito. Gente, vamos lá. Eu recebi aqui uma pergunta, Marcos, que é para a gente repetir um pouquinho e falar melhor das fases, né, de prospecção dos alunos. Muito na linha das etapas dessa jornada. Eu acho que a gente pode repetir e aí falar também de conteúdos e estratégias de cada etapa. Eu acho que vai ficar mais claro, né? Perfeito. Ele é o seguinte, existe um processo de tomada de decisão. Esse processo de tomada de decisão, ele passa por um ciclo que tem 3 fases. Então, a primeira fase é o reconhecimento de necessidade. Ele reconhece que ele tem a necessidade de ensino superior. Aí, a segunda fase na qual ele acaba passando é o processo de busca de informação. Então, o que ele faz? Ele entra em contato com a instituição, ele conversa com a instituição, ele vai perguntar sobre curso, sobre turno, sobre período, sobre financiamento, sobre práticas acadêmicas, sobre infraestrutura. Ele está buscando informações, ele já reconheceu a necessidade de que ele quer estudar, ele está buscando informações para que ele passe para a terceira fase. Qual é a terceira fase? Avaliação de alternativas. E por que é muito importante se preocupar com a avaliação de alternativas? Nunca pense que um candidato, só porque ele está conversando com você, ele está considerando apenas a sua instituição. Então, é importantíssimo, topo de funil, meio de funil e base de funil. É importantíssimo que a instituição de ensino ela saiba também entregar ofertas, produzir conteúdos para a fase de avaliação de alternativas também. Não basta informar. É preciso que você continue municiando ele de informações estratégicas, entregue valor para que ele avalie a sua instituição como a melhor alternativa para que ele estude. Justamente.
E aí eu acho que dentro dessas 3 etapas, a gente poderia ter conteúdos bem direcionados e bem diferentes. Numa etapa inicial, a gente vai ainda, primeiro, trazer conteúdos para esse potencial aluno na linha de auxiliar a identificar o problema ou a necessidade dele, como o Marcos comentou. Então, não adianta, nessa etapa, eu chegar para o aluno e já falar da minha metodologia, do meu curso, ou de uma bolsa específica para ele. Agora, eu posso auxiliar, sim, com dados de mercado, tendências, o que o Brasil espera para aquele curso específico, eu posso auxiliar com próprio testes vocacionais ou algo na linha de ele entender se ele realmente tem aquela necessidade. Depois é que eu vou um pouco mais para o como. Então, definida a necessidade que ele quer, por exemplo, ele espera cursar medicina, né? Aí sim eu vou falar sobre dados de medicina e direcionar esse assunto para ele. Falar sobre metodologia, falar sobre, às vezes, como está o curso frente ao MEC, algo nesse sentido. E aí, por último, na etapa de avaliação, é que eu trago algo um pouco mais, como o Marcos falou, fundo de funil, que a gente chama, né? Base de funil, que é a parte de um pouco mais comercial, às vezes alguma oportunidade, alguma bolsa, né? Ou às vezes até uma visita, uma chamada para uma visita na própria instituição. Então, são ideias de conteúdos que podem estar em N formatos, devem ser veiculados nas mídias sociais, né? E através dessas landing pages a gente consegue ir avançando, né? E aí existe todo um fluxo onde a gente já comentou que as nossas plataformas conversam para avançar esse lead nessa jornada. Tá? Principalmente pelo seguinte, então legal, landing page gera resultado. Não adianta gerar landing page só por gerar landing page. Você precisa ter dados preliminares, indicadores de mercado para saber quais são as landing pages necessárias para serem criadas, né? Não adianta fazer por fazer, e é por isso que a gente se vê de uma maneira tão complementar. O Planeta Y, ele serve como a base de fundo, a gente monitora, entrega os indicadores de mercado, nesses indicadores de mercado a gente percebe sobre o que está sendo importante a instituição falar, e com isso criar essas landing pages que vão gerar esse conteúdo para as 3 fases ao longo do processo. Justamente. Bom, Marcos, a gente teve uma outra pergunta aqui para a gente explorar um pouquinho de ideias para o pessoal de cursos livres, né? Então, na verdade, tudo que a gente falou, talvez, né, a gente acabou direcionando um pouco mais para os cursos, instituições de ensino superior, mas a metodologia em si se aplica muito para essa persona de cursos livres também, né? Então, toda essa importância do engajamento nas mídias sociais, todo esse processo até dessa jornada, ela é muito próxima, né? Então... É bem próxima, e é o seguinte, pessoal, as empresas, as escolas que acabam atuando com cursos livres, sejam elas técnicas, sejam elas de ensino superior, sejam elas de ensino médio, elas sabem que elas também precisam fazer muita pesquisa de mercado para saber quais são os cursos interessantes para serem lançados e que vão ter uma aderência um pouco maior, né? Essas pesquisas, elas também podem ser realizadas pelas mídias sociais, elas podem ser realizadas durante esse processo de conversa com as pessoas que tiram dúvidas, durante o monitoramento de determinados termos educacionais, para saber o que estão buscando, o que eles esperam, e aí com isso eles criam conteúdos específicos que vão gerar interesse por esses cursos livres, utilização das landing pages, tanto para inscrição dos cursos livres, quanto para uma degustação desses cursos livres, para que ele conheça a escola, para que ele conheça a estrutura da escola, conheça professores, tenha um final de semana free, falando sobre palestras e diversos assuntos. Ele faz tudo isso via ele conversa por inbox nas mídias sociais com os analistas, utiliza ali o Planeta Y, ele encaminha o voucher das ofertas, esse voucher da oferta, ele já é uma landing page e essa pessoa cai na nutrição. Justamente. Então, as estratégias todas integradas, por mais que a gente tenha falado um pouquinho mais a respeito da questão do ensino superior, essas boas práticas, relacionamento, descoberta de fase, busca de informações, entrega de landing page, entrada em nutrição, ela consegue ser atendida em qualquer empresa do segmento educacional. A gente até olha aqui para a nossa base de cursos livres e a gente vê o pessoal utilizando muita estratégia de aula grátis, tá, que você comentou. E aí existem
formatos de conteúdo próprios, que também o pessoal utiliza bastante. O que nós estamos fazendo agora é muito comum também, que são webinars, né, que eu acho que é fundamental para a gente conseguir, às vezes, engajar, nutrir, passar uma informação para o lead. E existem também trilhas de e-mail, guias, dicionários de termos, às vezes, até um próprio conteúdo. A gente já viu o pessoal de cursos livres voltado muito para concursos, por exemplo, passando conteúdo programático de estudo para o pessoal e ajudando o pessoal a estudar, né? Porque se o lead deles der esse primeiro passo, a chance de chegar no momento de compra é muito maior. Então, eles estão, na verdade, ajudando o lead antes, já, com partes dos cursos, para aquecer e esquentar para esse cara chegar depois no momento de compra. É exatamente isso. Bom, vamos lá, vamos para uma próxima pergunta aqui. Na verdade, o pessoal perguntou sobre minha instituição atrai muitos interessados nas redes sociais, né? Como devo trabalhar com esses interessados para transformá-los em matriculados, né? Aqui eu acho que a gente pode falar, na verdade, a gente já falou um pouco do contexto, mas a gente pode focar um pouco mais em automação, né? Então, Marcos, como que a gente... vamos entrar um pouquinho mais no como esse processo andaria na instituição, né? O cara chega na mídia social, né? Que tipo de segmentações a gente poderia fazer e até quanto esse processo é automatizado? Eu acho que isso não fica tão claro para o pessoal às vezes, vale a gente explicar com mais detalhes como funcionaria essa interação. Então vamos fazer assim por fases. Eu vou falar do momento em que ele entra na mídia social, começa a conversar com a instituição, e o momento em que a gente encaminha para ele essa oferta, essa landing page. No momento em que entra essa oferta, essa landing page, você complementa com toda a historinha do que vai acontecer com esse candidato. Fechado? Vamos lá. Então vamos lá. A instituição de ensino, ela tem a fanpage dela. Essa fanpage, ela produzia um conteúdo. Esse conteúdo, de alguma maneira, impactou esse candidato que está passando por essa fase do processo de tomada de decisão. Então, através do conteúdo, ele reconheceu a necessidade. Opa, eu preciso fazer ensino superior. No momento em que ele reconheceu esse opa, eu preciso fazer ensino superior e viu a fanpage da instituição, ele vai buscar informações. Então, é aí que entra o momento. Ele vai chegar e vai fazer uma pergunta para a instituição e vai falar assim, quanto custa? Tem curso tal? Vai ter FIES? Vai ter algum outro tipo de financiamento? Como é que eu faço para pagar os meus estudos? Ele pode fazer qualquer tipo de pergunta. Vou imaginar que esse analista ele já entendeu que a resposta não pode ser fechada, ele já entendeu que a resposta não pode direcionar para outros canais e que ele tem que saciar a necessidade daquele candidato ali, naquele momento, naquele canal. E aí, com isso, ele vai identificar o seguinte, aquela pessoa que ele está conversando, significa qual das pessoas durante o processo de tomada de decisão? Está reconhecendo a necessidade, está buscando informação ou já está na avaliação de alternativas? Reconheceu, as instituições elas têm ali cadastradas diversas, assim como elas têm nos seus sites, né? Os CTAs que vão levar para landing pages e tudo mais, ela tem essas mesmas landing pages cadastradas dentro do Planeta Y. No momento da conversa, ele faz a opção pela qual é a oferta que ele deseja encaminhar com base na persona. Olha, vou te encaminhar então um material, que bacana que você perguntou sobre o curso de enfermagem. Ele custa tanto, mas você conhece todas as práticas profissionais? Quer saber um pouco mais? Vou imaginar que a gente tem ali um vídeo ou um e-book sobre as práticas do profissional da área de enfermagem. Então ele selecionou por dentro do Planeta Y, dá uma olhada nesse material, já eu falo contigo. Encaminhou. Na hora que ele encaminha aquele material, ele vai com um linkzinho, aquele link abre uma landing page, ele entrega alguns dados e baixa o material. O que acontece depois que ele baixa o material, Rafael? Bom, quando ele baixar o material, o próprio landing page e o Planeta Y vão passar essa informação para o RD, e no RD, né, a instituição já vai ter vários fluxos de automação, né, não só de envios de e-mail, mas de várias ações também de gestão desses contatos dentro do CRM do RD, que é um CRM ainda do marketing de nutrição, e essas ações, desculpa, já são definidas por prioridade também e por esses momentos aí da etapa
né, da jornada de compra desse lead. Então, nesse momento, essa persona, nesse determinado momento de compra, já vai ser direcionada para algum desses fluxos de automação, né, e automaticamente já vai receber uma série de ações de engajamento e de relacionamento. E esses e-mails podem levar novamente essa pessoa para a própria mídia social, como podem levar essa pessoa para novas landing pages, né? E o foco desse trabalho de automação é justamente isso. Já ter setado esses fluxos com base em persona e jornada de compra, para que a gente consiga cada vez mais avançar naquele funil e fazer de forma muito mais automatizada, né? Utilizando conteúdos, principalmente em vários formatos, fazer com que esse lead, esse potencial aluno avance na jornada de compra, chegando naquele momento de contato e de venda. Então, basicamente, o RD vai cuidar de toda essa parte de fluxos de e-mail, né? Toda essa parte de segmentação, a própria criação das landing pages e toda a gestão da interação desses canais, né, de qualquer mídia social que a gente comentou, para esse link com a automação, vai ser a job aí, o foco do Planeta Y. Bom, acho que... E aí é importante que as instituições elas saibam o seguinte: ok, conversei com uma pessoa, essa pessoa foi para a nutrição, entrou pelo Planeta Y, caiu dentro da RD, ela recebeu uma série de materiais para tomar decisão. É importante que ela saiba o seguinte: ela não vai criar os materiais que serão ofertas das landing pages, eles não surgem do nada. Claro. E aí, justamente por meio do monitoramento, você fica sabendo sobre o que você precisa escrever. Quais são as principais objeções? Quais são as principais dúvidas? Qual é o conteúdo que gera mais valor? Qual é o indicador de mercado da instituição de ensino? Precisa ser reforçado? Qual entrega mais qualidade estimada para que ele tenha uma qualidade percebida melhor quando ele se transformar em aluno? E aí, com isso, criou o material, entra dentro da RD, surge todo esse processo de nutrição. Então, é uma integração que, eu imagino, né, Rafael? Ajuda bastante. Vai ajudar bastante a instituição em todas as pontas. Eu só queria fechar com um detalhezinho que a gente sempre comenta, né, Marcos? Que a produção de conteúdo ela é muito relevante, ela é fundamental para toda essa dinâmica. Tanto Exatamente. A interação nas mídias sociais, quanto esse trabalho de nutrição desse lead. Porém, eu sempre costumo reforçar, instituições de ensino geralmente já têm muito conteúdo, né? Então, a gente recomenda, utilizem os conteúdos que vocês já têm de forma inteligente, né? Então, felizmente, a gente está tratando um mercado que, via de regra, entende de conteúdo, então acho que isso é uma vantagem bem bacana desse mercado, né, Marcos? Exatamente isso. Eu costumo até dizer que meios de comunicação de massa, se eles quisessem utilizar apenas instituições de ensino como fonte de pauta, eles teriam programação para mais de 24 horas por dia. É verdade. Bom, Marcos, gostaria de te agradecer, tá, pela oportunidade da gente bater esse papo. Queria deixar nosso contato aberto aí para o pessoal também, que tiver mais dúvidas, para entrar em contato com a RD, com o Planeta Y. Obrigadão e nos encontramos aí breve aí em eventos, novas parcerias, beleza? Rafael, eu quero agradecer também. O Planeta Y fica bem feliz tendo a RD como parceira. Os canais de comunicação aí estão abertos, tanto da RD quanto planetay.com.br. A gente disposto a conversar, inclusive quero fazer uma reunião com as duas empresas juntas. A gente faz, não faz, Rafael? Sem dúvida, temos um time todo para isso. Exatamente. Então, e quero agradecer a participação de todos vocês que estão aí também, porque a gente entende que não é porque somos do mercado educacional que a gente não precisa continuar aprendendo cada vez mais, buscando cada vez mais conteúdos. Então, nós ficamos muito felizes com a participação de todos vocês. E qualquer dúvida, basta perguntar aí, que tanto eu quanto o Rafael a gente responde. Show de bola, então. Obrigado a todos. Valeu, Marcos. Um abraço aí para vocês. Um forte abraço para todo mundo. Valeu. Tchau, tchau.